Olá, TV O Especial apresenta hoje a história do Hospital São Julião, de colônia de isolamento compulsório de doentes com hanseníase até se tornar referência no tratamento da doença na América Latina. A hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade. Ataca principalmente os nervos periféricos e a pele. É transmitida de pessoa para pessoa através das secreções das vias respiratórias. Após o contágio, o indivíduo pode levar de 2 a 7 anos para manifestar os sintomas, geralmente iniciados com manchas na pele e perda de sensibilidade. O diagnóstico precoce facilita a cura. O tratamento ocorre ao nível ambulatorial e não necessita de internação. Mas nem sempre foi assim. Até meados do século XX, pacientes com hanseníase eram submetidos à única forma de tratamento conhecida, o isolamento nos leprosários. Aqui no Brasil, diversos foram construídos durante a Era Vargas. Eles funcionavam distantes das cidades, possuíam guardas, cemitérios e até cadeia. Aqui neste local, uma dessas colônias foi inaugurada em 1941, no bairro Nova Lima, região norte de Campo Grande. Desinformação e descaso das autoridades protelaram durante décadas o sofrimento dos doentes de hanseníase no São Julião. No meio da colônia, uma adolescente dedicava boa parte de sua vida a ajudar portadores de hanseníase. Eu entrei primeiro como curiosa, né? Mas eu me apaixonei pelo lugar. E o cenário que eu vi foi o cenário de uma cidade bombardeada, porque o esgoto corria a céu aberto, as casas estavam todas detonadas, a instalação elétrica e hidráulica não funcionavam mais direito, estava tudo caindo aos pedaços, os doentes abandonados, né? Não tinha tratamento, a maior parte dos médicos já tinha debandado. Era um lugar tão tenebroso naquela época, as pessoas tinham medo até de falar, né? E saber assim que eu vivi enfurnada aqui dentro, né? Meus amigos da faculdade, meus colegas do teatro, minha família, né? Perguntavam, né? Mas cadê a Lenilde, né? Ah, tá lá dentro do leprosário, né? Então as pessoas falavam, mas o que ela tem na cabeça, né? Lenilde Ramos trabalhou no Hospital São Julião e utilizou a literatura para compartilhar histórias que a marcaram para sempre. Essas lembranças realmente assim, elas estão guardadas lá no fundo do coração. Então eu estou dividindo uma herança muito preciosa que eu tenho com o público. A relação da autora com os pacientes de hanseníase do São Julião antigo está mais viva do que nunca no livro História Sem Nome, publicado pela editora UFMS. Eu comecei a esbarrar, por exemplo, em questões delicadas. A primeira foi a identidade dos pacientes. Por exemplo, o Lino Vilachar, que é uma fonte muito grande assim, de histórias, porque ele foi o primeiro escritor e foi um paciente. Ele viveu aqui dos 12 anos de idade até os 54, faleceu aqui dentro, deixou 5 livros escritos, né? O Lino Vilachar, ele não teve problema nenhum em se identificar. Ele tinha essa questão muito resolvida com ele, até porque ele lutou contra o preconceito, ele foi um ativista da hanseníase. Agora, a maioria dos pacientes já não tinha essa força que o Lino teve, porque ficavam preocupados com a família, né? Porque aquele início era uma época de muito preconceito, não só em relação ao paciente diretamente, mas as pessoas ficavam preocupadas com a família, né? Então, eu não quis abalar essa estrutura. A seguir, as mudanças no São Julião e sua atual posição de hospital de referência. Até já! A indústria em Nova das Cidades apresenta Naviraí. Tem gente que diz que a cidade tem esse nome porque fica à beira de um rio com árvores arroxeadas. É que Naviraí, na língua dos índios, significa isso mesmo, rio de pequenas árvores arroxeadas. Já tem gente que discorda, diz que Naviraí não é por aí. E é por onde? Desse jeito vai chegar o Natal e a gente não se entende. Exatamente, Natal.
Há quem acredite que Naviraí tem esse nome por causa da palavra Navidad, que significa Natal em espanhol, influência da colonização. Mas numa coisa, os índios e espanhóis concordam: bom mesmo é sair daí e conhecer Naviraí. A partir da década de 60, com o fim da lei do isolamento compulsório, os leprosários foram finalmente extintos e deram lugar a hospitais que pudessem tratar os pacientes sem discriminá-los. Campo Grande, 1970. Um grupo católico italiano encarou o desafio de mudar o São Julião. Na década de 70, a irmã Silvia era professora da escola auxiliadora e ela fazia o trabalho aqui, o trabalho religioso aqui. E a partir daí, da década de 70, essa administração do hospital passou a ser feita pela Associação de Auxílio e Recuperação dos Rancenianos. E essa associação nomeou a irmã Silvia como diretora-geral e a irmã Silvia é diretora-geral até hoje. E a partir de 1971, então, é outra realidade para o hospital, onde foi, vamos dizer assim, reconstruído todo o hospital, que chegou na situação de hoje. A colônia se transformou em um hospital aberto, exportador de tecnologia. Quem que acreditava entrando aqui dentro de São Julião e vendo aquela cidade detonada que aquilo ali ainda ser alguma coisa na vida, né? Era uma batata quente o São Julião, sabe? Depois que naufragou o projeto, um jogava na mão do outro, né? E hoje em dia ele está na mão de uma associação autônoma, ele foi doado para essa associação. Então isso prova que a gente não pode deixar de acreditar em nada e em ninguém. Cercado de natureza por todos os lados, o São Julião é uma verdadeira cidade. São diversos setores ligados por avenidas arborizadas. E por esses caminhos, não é difícil cruzar com histórias fascinantes, como a de João Damascena. O sapateiro faz calçado sob medida para os pacientes do hospital há 37 anos. Aqueles que vêm aqui, os ancenianos novos que pegaram a doença agora, atualmente, aí então vem aqui, a gente arruma os tênis, palmilha, tudo, para prevenir, para eles não machucar, porque eles não têm sensibilidade, né? E aqueles que já são os antigos, que já tiveram úlcera e tiveram que tirar ossos do pé, tudo e tal, aí então a gente faz esses trabalhos aqui, tira a forma de gesso e depois faz os calçados. Por exemplo, aqui tem, olha, e essa botinha que eu estou terminando de fazer, isso aqui é de uma senhora bem grande, né? Tá certo? Aí a gente tira a forma do pé, aí depois a gente põe as palmilhas tudo aqui, depois corta aqui, olha aí, ó, você vai ver, olha o tamanho do pezinho da dona. Agora aqui ela vai colocar o pé que vai aqui dentro, né, que vai aqui dentro, ó, ela pode andar tranquilo. O hospital conta também com profissionais voluntários, como o italiano Bruno Maddalena. Essa presença deu uma força marcante ao trabalho de reconstrução, né? Porque criou-se uma comunidade que começou a gerenciar a atividade de reconstrução e isso dura até hoje. Nos 23 anos em que atua no hospital, Bruno vivenciou momentos emblemáticos. Em 91 eu tive o prazer de estar presente durante a visita do Papa João Paulo II e dali para frente eu decidi ficar, né? E acabei casando com a minha senhora, que é brasileira, e formei família, estou aqui até hoje. O São Julião é hoje referência no tratamento da hanseníase em todo o Brasil e América Latina. A infraestrutura do hospital conta com 34 leitos cirúrgicos e 60 clínicos. Os atendimentos chegam a 12 mil por ano. Destaque para o ambulatório e o setor de oftalmologia. Aqui nós temos um atendimento multidisciplinar, não é tratado só a hanseníase, né? Então, são todas as consequências que a hanseníase pode ter, todos os outros trabalhos que dão suporte a um tratamento completo dessa doença. Em tratamento de hanseníase, nós temos 105 pessoas em tratamento de hanseníase que tomam a medicação
mensalmente elas têm que vir e fazer o acompanhamento. Internado, existem algumas pessoas com hanseníase também, que são reações à doença ou algum tipo de problema que são consequências da doença, mas são poucos. Nós devemos ter hoje umas 4 ou 5 pessoas que precisam dessa internação. Desde 2007, pessoas que foram internadas nos leprosários até a data limite de 31 de dezembro de 1986 têm direito a receber pensão indenizatória. O benefício deve ser solicitado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Para mais informações, consulte o site direitoshumanos.gov.br/Hansen. Nesses 70 anos de funcionamento do São Julião, o tratamento da hanseníase avançou e o hospital acompanhou esta evolução. O TVU Especial cumpriu seu papel ao resgatar esse importante capítulo da saúde brasileira, com a esperança de pôr fim à desinformação e ao preconceito contra o paciente de hanseníase. A você, obrigado pela companhia e até o próximo programa.